Bom, então vamos aqui para a nossa primeira questão da unidade 4, que diz: as molas laterais de uma moto precisam suportar uma massa total de 200 kg, sofrendo uma deformação máxima de 10 centímetros durante o funcionamento do veículo. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele vai aqui algumas informações. Ele diz que quando as molas estão em paralelo, a constante elástica da mola é igual ao somatório da quantidade de molas que você tem. Então, se eu tenho uma mola, se eu tenho duas molas, perdão, você soma a constante elástica de uma mola e soma a constante elástica da outra mola. Se elas estiverem em série, você faz essa regrinha aqui, ó, que 1 sobre o K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 e assim sucessivamente. Aí ele pergunta na questão: a energia potencial elástica armazenada no sistema durante seu limite de operação e a constante elástica de cada mola serão de respectivamente... Bom, então ele quer saber a energia potencial elástica e a constante elástica de cada mola. Bom, então o primeiro passo para resolvermos essa questão é sempre anotar as unidades. Ele deu a massa, deu x, Aqui o x está em centímetros. A gente anota os dados e confere se está batendo no sistema internacional. Massa em quilogramas, então está certo. O comprimento, a elongação aqui da mola tem que estar em metros, Aqui está em centímetros. 10 centímetros é igual a 0,1 metros. É só dividir esse valor por 100. E a gravidade por segundo ao quadrado. E ele quer saber a energia potencial elástica e a constante elástica. Bom, aqui, essa questão ele poderia ter nos dado uma informação. Isso aqui eu dei uma pesquisada e eu descobri que as molas laterais são duas em paralelo. Ou seja, numa moto, fiz até uma ilustração aqui, você tem duas molas em paralelo. Aqui eu usei só uma, Só para ficar um pouco mais limpa a figura. Porque eu também não sou um ótimo desenhista, Mas nós temos duas molas laterais em paralelo. Ou seja, se está em paralelo, a questão nos informa que a constante elástica da mola equivalente é a soma da constante elástica de cada mola. Então, se eu tenho duas molas que estão em paralelo, eu vou pegar a constante elástica de uma mais a outra e vou achar o K equivalente. Eu estou considerando aqui que essas molas, que aqui no caso só tem uma, elas são iguais, tudo bem? Se elas são iguais, as constantes elásticas de cada mola é igual, o que eu chamei aqui de um K. Então, a constante elástica vai ser igual a 2K, onde K é a constante elástica de cada mola. Lembrando que a gente tem duas molas. Beleza, bom, aqui na nossa figura, perceba que a força elástica e o peso, eles estão em equilíbrio. Uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. Significa então que a força elástica é igual ao peso. O peso, como já sabemos, é massa vezes gravidade, e a força elástica é Kx, onde esse K é equivalente, não é o K de cada mola. Tudo bem? Poderia até ser o K de cada mola, e no final a gente multiplicaria por 2, mas aqui eu já coloquei o K equivalente. Então vai ficar 200 vezes 10, que é a massa vezes a gravidade, constante elástica é 2K, vezes 0,1, que é a deformação aqui da mola. Fazendo essas continhas, vamos chegar que o K é igual a 10.000 newtons por metro. Ou seja, essa aqui é a constante elástica de uma mola. Tudo bem? E o próximo passo é a gente descobrir a energia potencial. A energia potencial, eu representei aqui de U, mas isso aqui é igual a EPOT, se preferir. É calculado como sendo Kx ao quadrado dividido por 2. Muita gente confunde que a força elástica é Kx e a energia é Kx ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, K vai ser o nosso K equivalente, que é 2K, vezes x ao quadrado, que é a deformação da mola, dividido por 2. K equivalente a 2K, x é x aqui em cima que nós temos, dividido por 2. Bom, aqui perceba que o K equivalente é 2 vezes a constante elástica de cada mola. Isso aqui é para uma mola. Então vai ser 2 vezes 10.000 vezes o 0,1, que é a deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. E fazendo essa conta, vamos chegar aqui, a energia potencial elástica é de 100 joules. Então a constante elástica é de 10.000 newtons por metro
E a energia potencial elástica é de 100 joules. Portanto, a alternativa letra E. Bom, vamos aqui para a nossa questão 2, que diz: para estudar o atrito entre duas superfícies, uma máquina dispara um pequeno paralelepípedo de 5 kg contra uma rampa inclinada a 45 graus. Na base da rampa, onde é disparado, o projeto sai com uma velocidade de 20 metros por segundo, alcançando 8 metros de altura. Dado considera a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele pergunta: a energia dissipada na forma de atrito durante esse experimento será de... Vamos lá. Bom, então o primeiro passo que temos que fazer é sempre anotar os dados, para obtermos aqui algumas informações importantes. Então ele fala que a massa do projeto do paralelepípedo, é 5 kg, velocidade inicial é 20 metros por segundo, ele está numa rampa que tem uma inclinação de 45 graus e ele vai atingir uma altura máxima de 8 metros. E ele pediu para considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e ele pede a energia do atrito. Então vamos aqui fazer o nosso desenho esquemático, Você tem aqui o paralelepípedo, que ele vai ser lançado com uma velocidade v0 sobre uma rampa de 45. Vai chegar aqui numa hora que ele vai atingir, ou vai alcançar, melhor dizendo, a altura máxima, que é de 8 metros. Tudo bem? Bom, ele quer saber a energia de atrito, Ele está fazendo um estudo aqui sobre essa superfície. Vamos por partes. Olha, se ele vai sair com uma certa velocidade, a gente pode dizer que tem uma energia cinética atrelada a ele. Vamos descobrir qual é a energia cinética desse bloco, que está com essa velocidade de 20 metros por segundo? Energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. Ele deu a massa, deu a velocidade e dividiu por 2. Ou seja, descobrir que a energia cinética, com que ele sai, vai ser de 1000 joules. Essa energia cinética, seria convertido para energia potencial gravitacional. Tipo assim, a energia cinética ele vai sair aqui, toda a energia cinética seria transformada em energia potencial nesse ponto. Haveria uma transformação, que são energias conservativas, porém, ele fala que há uma energia de atrito, ou seja, há uma força dissipativa que vai atuar sobre esse sistema. Então, não necessariamente esses 1000 joules vão ser convertidos em energia potencial gravitacional aqui nessa altura. Então, qual é a energia potencial gravitacional desse bloco, quando ele alcança esses 8 metros? Energia potencial gravitacional, vimos que temos duas, a elástica e a gravitacional. Como aqui não envolve mola, só envolve lançamento, e está relacionado aqui com a posição, mgh, vou aplicar. A massa é 5, gravidade 10, a altura é 8. Então, a energia potencial é de 400. Tá bom, David, eu tenho 1000 e tenho 400. Como é que eu acho a energia de atrito? A gente não viu essa fórmula, na aula teórica. Olha, o atrito, como falei, é uma força dissipativa. Se ele é dissipativo, eu pego o 1000 joules e vou subtrair do 400. O que resultar dessa subtração é a energia associada à força de atrito. Tudo bem? Então, energia de atrito, energia inicial, que é a energia cinética, menos a energia potencial. 1000 menos 400, energia do atrito é 600 joules. Show de bola? Então, só recapitulando, se não houvesse atrito, toda a energia inicial aqui de 1000 joules se converteria em energia potencial gravitacional. Mas, na prática, só conseguiu 400 joules de energia potencial gravitacional. Ou seja, para onde que está indo, os 600 joules de energia que está sobrando aqui para dar 1000? É exatamente a energia associada ao atrito. Show? Então, a alternativa aqui é letra A. Bom, então vamos aqui para a nossa questão 3, que diz: uma esteira transportadora ergue sacos de cimento de 60 kg, com uma inclinação de 20 graus em relação ao solo até uma altura de 20 metros. Para a estocagem do produto, o processo todo do chão até o ponto de estocagem demora 40 segundos. Considerando que a velocidade da esteira foi aumentada, reduzindo o tempo para 20 segundos, assinale a opção correta sobre o trabalho realizado. Escolha uma opção. Então vamos lá, o que acontece basicamente quando eu aumento a velocidade da esteira e reduzo o tempo para 20 segundos? O que acontece com o trabalho? Bom, primeiramente então anotei aqui os dados que ele forneceu, tudo bem? E o próximo passo, o que é? Fazer um desenho esquemático. Ele fala então que vai ter
sacos de cimento que vão ser movimentados desse ponto aqui da esteira, que está uma inclinação de 20 graus com a horizontal, e vai chegar até uma altura de 20 metros. Esse deslocamento ele demora 40 segundos, só que ele vai fazer uma adaptação na esteira, alterando a velocidade com que esse bloco sai daqui e chega aqui. Tudo bem? Ele quer saber o que isso vai influenciar no trabalho. Olha, primeiramente a gente tem aqui o peso, né? O trabalho vai ser realizado pela força-peso, né? E a gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno θ. Ora, pois, vimos que o trabalho ele só depende da força e do deslocamento, né? E no máximo aqui entre um ângulo, né, que está sendo ocasionado, um ângulo entre a força e o deslocamento, que no caso aqui seria de 20 graus. Olha, ele fala que a força vai ser a mesma. O deslocamento é o mesmo, né? Desse ponto até esse ponto. E o θ é o mesmo, é de 20 graus. Ou seja, se não há alteração da força, nem do deslocamento, nem do θ, ainda que ele diminua o tempo, né, do saco de cimento ir daqui até aqui, o trabalho ele não é alterado, porque ele não depende do tempo. Você não tem um tempo aqui multiplicando ou dividindo, né? Então até deixei aqui. O trabalho ele não depende do tempo, né? Logo, não há... O que é aqui que ele pede na questão? São corretas sobre o trabalho realizado. Ah, tá, o trabalho realizado vai ser o mesmo, tudo bem? Agora, a gente viu que na teoria, a gente viu sobre potência. E potência é trabalho sobre o tempo. A resposta é essa, que o trabalho permanece inalterado, que é a letra E. Mas agora, se ele estivesse se tratando de potência, aí sim, a potência é trabalho sobre o tempo. Então, se eu altero o tempo, eu altero também a potência. Então, a nossa alternativa é a letra E. Ainda que a esteira mova o saco de cimento mais rápido, diminuindo o tempo, o trabalho independe do tempo gasto, permanecendo o mesmo. Letra E. O aluno mandou uma dúvida. Perguntou por que o jeito dele estava errado. Eu respondi e coloquei o jeito certo. É porque não está dando para ver, mas está colorido. Por exemplo, 2km está em vermelho, aqui está em azul. Quer dizer, eu acho que não está dando para ver, né? Se tivesse como colocar emoji, eu colocava. Tipo um sorridente, né? E um toque assim de mão. Bom, então vamos para a nossa quarta questão, que diz: uma força F, cujo valor inicial é de 10 newtons, foi aplicada sobre um corpo, inicialmente em repouso, até que sua velocidade atingisse 20 metros por segundo, ao final de 6 metros de deslocamento. O gráfico a seguir ilustra o perfil desse movimento. Então aqui ele dá o gráfico, que nos fornece muita informação. É um gráfico força por deslocamento, tudo bem. A partir das informações e do gráfico, assinale a opção em que é apresentada a massa do corpo em questão. Aí está aqui as alternativas. Bom, eu ilustrei aqui o gráfico ali da figura. E como eu falei, o gráfico ele muitas vezes traz mais informações do que uma questão propriamente literal. Aqui no eixo Y a gente tem a força, e no eixo X a gente tem o deslocamento, e aqui a gente tem essa reta. Note que a força ela não é constante, ela sai de 10 e vai até 40. E um outro detalhe também, que a gente viu nas aulas de cinemática, é analisar o que dá a área aqui do gráfico. Que grandeza física nos fornece a área desse gráfico. Se a gente pegar a força e multiplicar pelo deslocamento, vai dar exatamente o valor do trabalho. Então, a área aqui desse gráfico ela é numericamente igual ao trabalho, que é a força vezes deslocamento. Tudo bem? Bom, esse gráfico aqui é um trapézio, base maior, base menor vezes altura, dividido por 2. Então, substituindo aqui os dados, né, a base maior seria o 40 menos 0. A base menor seria 10 menos 0, vezes a altura, que é esse eixo X aqui, que é 6, dividido por 2. Bom, a área aqui deu 150, só que a área é numericamente igual ao trabalho, o trabalho é 150 joules. Agora eu vou usar o teorema trabalho e energia,
onde diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Eu esqueci de comentar, mas eu nem cheguei a anotar aqui não, porque primeiramente a gente anota sempre os dados, né? Mas como já está na quarta questão, meio que passou isso aqui direto. Bom, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética é sempre a velocidade final, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, o trabalho a gente tem, que é 150 joules. Ele fala que o objeto ele sai do repouso, então a energia cinética inicial dele é zero. A massa não tem, velocidade final ao quadrado, ele fala que é 20, a velocidade final, dividido por 2. Então, fazendo aqui as continhas, a gente chega que a massa é igual a 0,75 quilogramas. Olha a pegadinha aqui no enunciado, ele traz 0,75 gramas e quilogramas. Por que em quilogramas? Porque as unidades estão todas no sistema internacional. Então, o trabalho está em joule, a velocidade está em metros por segundo. Então, a massa aqui, nesse caso, é quilogramas. Alternativa letra D. Bom, então vamos para a nossa última questão, que diz: uma superfície plana com baixo atrito é utilizada para o deslizamento de caixotes de um lado para outro de uma fábrica. No processo, o caixote é impelido por um braço mecânico capaz de aplicar uma força constante e desliza até o outro lado, seguindo na linha de montagem. Considerando esse processo, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. A energia cinética dos caixotes se mantém constante ao longo de todo o procedimento? 2. O sistema não é conservativo quanto à energia mecânica. 3. Não há variação de energia potencial gravitacional no processo. E 4. O aumento do atrito entre a superfície e o caixote não terá qualquer efeito sobre o processo. É correto afirmar apenas que... Bom, alternativa 1, ele fala que a energia cinética dos caixotes se mantém constante ao longo de todo o procedimento. Isso aqui é uma afirmativa falsa, porque você tem aqui a esteira, tem aqui o caixote. Esse caixote ele está se movimentando, ele tem uma certa velocidade, então ele tem uma energia cinética associada a ele. Tudo bem. Só que a questão fala que a esteira ela possui um certo atrito. Ah, David, mas é baixo, mas ainda assim tem atrito. Logo, a energia cinética ela não se mantém constante durante todo o trajeto aqui da esteira. Tudo bem? Então ela é falsa. 2. O sistema não é conservativo quanto à energia mecânica. Exatamente. O sistema ele não é conservativo porque há uma força de atrito, há uma força dissipativa. Se só tivesse energia cinética ou energia potencial, gravitacional elástica, como vimos, aí seria um sistema conservativo. Porém, há somente energia cinética e a força de atrito. Logo, ele não é conservativo. Então, a alternativa 2 está certo. 3. Não há variação de energia potencial gravitacional no processo. Também está certo. Ele fala que, deixa eu ver se ele diz, é uma superfície plana, exatamente, ele já começa falando isso, então não tem variação de altura. E também não tem energia potencial elástica, né? Não tem nenhuma mola associada a esse movimento, a esse sistema. Então a 3 também é certa. 4. O aumento do atrito entre a superfície e o caixote não terá qualquer efeito sobre o processo. Falso. Vimos que terá efeito sim, a energia cinética ela não vai ser conservada, justamente por conta desse atrito mínimo que ele fala aqui que tem na questão. Tudo bem? Então, com isso, a alternativa é a letra C e finalizamos assim a unidade 4.